Então, uma equação, peraí, deixa eu focar. Uma equação de segundo grau, ela sempre vai vir nessa forma. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? E na onde A ele tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, esse termo aqui, esse termo ax ao quadrado, ele se anula e acaba formando uma equação de primeiro grau. E o objetivo aqui é resolver equações de segundo grau. Esses termos aqui, A, B e C, eles pertencem aos reais, os números reais. Ou seja, eles podem ser qualquer número. Aí, o que você tem que fazer na equação de segundo grau? Você tem que analisar quem é A, B e C para poder resolver a equação. Entendeu? Um exemplo. 4x ao quadrado mais 5x mais 8. Aí você vai analisar quem é A, quem é B, quem é C. A sempre vai vir... A sempre vai ter acompanhado de quem? Do x ao quadrado, não é? Então A é esse valor que está aqui. B é acompanhado de quem? De x. Tá vendo? Aí aqui também, como você pode ver, B está sendo acompanhado de x. Aí você usa o B, que é 5. E o C ele não é acompanhado de ninguém, ou seja, ele vai ser 8. Pronto, você analisou os termos. Esse é um exemplo para analisar. Outra coisa, se tiver assim, x mais x ao quadrado mais x mais 2. Outro exemplo aqui. Quem vai ser A? A vai ser 1, porque é 1. Se você pensar que vai ser 1 vezes x ao quadrado. Quem vai ser B? B também vai ser 1, porque é 1 vezes x. E quem vai ser C? Vai ser 2. Entendeu? E geralmente, quando a gente faz equações de segundo grau, a gente sempre vai descobrir suas raízes, ou seja, você vai igualar a função a zero. Sempre você vai igualar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E você igualando a zero, ele tem uma fórmula, que é de Bhaskara, que você resolve essa equação. Aí você vai descobrir as raízes. A equação é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. É o x, né? E o que acontece nisso? Você tem que descobrir quem é esse delta. E delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Entendeu? Pronto. Quando você descobre o delta, ele vai dar determinados valores. E você tem que seguir umas determinadas condições. Tipo, se delta for igual a zero, só possui uma raiz. Se delta for maior que zero, possui duas raízes. E se delta for menor que zero, não possui raiz. E geralmente, o gráfico de uma função quadrática, ela é vinda de uma parábola. A parábola ela vai ter concavidade para cima se A for maior que zero e concavidade para baixo se A for menor que zero. Pronto. Eu vou fazer um exemplo aqui de construção de gráfico junto com para encontrar as raízes. Exemplo. Y é igual a 5x ao quadrado mais 8x mais 6, né? Aí o que você vai fazer? Você vai igualar a função a zero para encontrar as raízes. Igualou a zero, né? Aí nisso agora você vai fazer o que? Você vai encontrar delta. Vai encontrar delta. Delta igual a... Não, antes disso, desculpa. Você vai saber quem são os termos. Quem é A,
quem é B e quem é C. Aí você vai ver aqui, A é com 5, é acompanhado de x ao quadrado. B é quem? 8, que é acompanhado de x. C é quanto? 6, que é o que não está acompanhado de ninguém. Aí você vai lá, fazer o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? É 8. Aí você vai fazer 8 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 6. Aí você faz esse cálculo aqui e resolve. 8 vezes 8 é 64, né? Aí 4 vezes 5 dá 20 vezes 6. Aí você faz o cálculo aqui, deixa eu fazer rapidinho. Aí 64 menos 120. Se você observar, o delta ele vai dar um valor negativo. Se ele vai dar esse valor negativo, ele não possui raízes reais. Esse é um exemplo que não vai possuir raízes reais, né? Então, só de observar isso aqui, você vai ver que o delta é menor que zero. E que se você for substituir nessa função, você vai ver que não existe deltas negativos. Os deltas sempre vão ser positivos, porque não existe raiz negativa. Se o delta ele é menor que zero,